Oi, 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 tá voando, tudo bem com vocês, meus amores? Let's start the class. Remembering that today it's English class. Welcome, everybody. Então, lembrando que hoje é aula de inglês, não se esqueçam, meu nome é Mr. Lima, professor Gustavo. Vamos lá para a correção das páginas de casa. Então, para casa nós tivemos página 57, 58 e 59. Vamos lá. Começando aí na 57, we had associate the human part with its function. Então, associe a parte do corpo humana, né, com a sua função. Então, letra A. I can carry things with my right. I can carry things with my right hand. Certo? Então, eu consigo carregar coisas com minha mão direita. Com minha mão direita. Certo? B. I listen to you with my ears. Ou seja, eu te escuto com meus ouvidos. C. I hope I will pass my exam. I cross my fingers. Certo? So easy. Fingers. And so, D. In winter, I wear a scarf around my neck. E. When you agree with someone, you generally nod your head. Ok? Então, quando você concorda com alguém, geralmente você acena com a cabeça. Just remember some specific vocabulary for health problems and parts of the body we have. Resfriado, cold. Repitam aí com o tio. Resfriado, cold. Febre, fever. Congestão nasal, nasal congestion. Dor, ache, pain, ache ou pain. Dor de cabeça, headache, ache. Então, só lembrando aqui, dor, ache ou pain. Dor de cabeça, headache. Dor de garganta, sore throat, sore throat. Dor de estômago, stomach, stomach. Dor de ouvido, earache, earache. Tosse, cough, cough, cough. Espirro, sneeze, sneeze. Vou pedir também para que nessa questão aqui, cite two illnesses and their symptoms. Então você pode aqui escolher algum dessas doenças aqui que a gente já trabalhou, citá-las aqui essas duas e citar os sintomas dela, ou alguma outra que você tenha em mente. Cite elas, escreva-as in English and tell me the symptoms you feel if you ever have them. If you ever have them. Então, descreva os sintomas das doenças. Apenas duas são necessárias que você citar aqui abaixo. Certo? Pessoal, tá? A resposta pessoal aqui no próximo, mas eu quero feito, tá? Now, 58, página 58 ainda, correção. Antes da correção, né? Só lembrando para vocês, nós temos os grammar quantifiers. Vamos lá, quantifiers. We use quantifiers when we want to give someone information about the number or something. Então, nós usamos os quantifiers quando nós queremos dar para alguém a informação sobre o número de algo. Então, para isso nós usaremos, por exemplo, how much or how many. Certo? Ambos significam quanto. Quanto para quantidade, outro para números contáveis, o outro para
itens contáveis e outro para itens não contáveis. Temos aí, sometimes we use a quantifier in the place of determiner. E algumas vezes nós usamos o quantifier no local de um determiner, certo? Né? De um determinante. Então é importante observar isso daí. Em seguida, most children start school at age of 5, certo? Então a gente pode usar um quantifier, né, que por exemplo aí é um most, no lugar de um determiner, determinante, que poderia ser um artigo, né, no caso. Em seguida, outro exemplo. We ate some bread and butter. We ate some bread. Quantifier aí é o some, certo? Some é um dos quantifiers. Então aí, we ate some bread. Então nós comemos alguns pães e manteigas, pães com manteigas, por exemplo. Então o quantifier some substitui alguns determiner, ou seja, por exemplo, um artigo definido, né? Por exemplo, we saw lots of birds. We saw lots of birds. Certo? Lots of birds pode ser quantifier porque indica muitos. Nós vimos muitos pássaros, certo? Em seguida nós temos, seguindo a página, page 58, nós temos we use these quantifiers in both count and uncount nouns, ou seja, esses quantifiers que vocês observam, que são eles all, more, any, most, enough, no, less, none of, a lot of, lots of, todos eles nós podemos usá-los, né, nos dois tipos de substantivos, nos contáveis, count, and uncount, não contáveis. All significa todos, any, qualquer, enough, o bastante ou o suficiente, less, menos, a lot of, um monte de, lots of, muitos, more, mais, most, o mais, né? No, sem, none of, nenhum dos, e some, alguns. É importante prestar atenção. Esses itens nós podemos usar em ambos. And some more colloquial forms. Então, tem algumas formas coloquiais, informais, que são também ditas como quantifiers. São essas: plenty of, heaps of, a load of, loads of, tons of. São muito comuns, certo? Só para lembrar, plenty of significa muito, né? Heaps of, o mais, significa vários. A load of, uma porção de, tons of, uma tonelada de, quando na realidade nem sempre a gente quer expressar uma tonelada na realidade. Assim a gente quer dizer que tem muito, como se fosse uma tonelada de algo. Vamos continuar. Some quantifiers can be used only in count nouns. Alguns substantivos, alguns quantifiers podem ser utilizados apenas nos substantivos contáveis, né? Quantifiers, quando eu digo quantifiers, eu estou falando de quantificadores, certo? Como por exemplo esses daqui, ó. Both, each, either, a few, fewer, neither, and several. Both, significando ambos, each, significando cada, either, ou, a few, poucos, and fewer, vários. Certo? E a gente tem também, fewer, poucos. Deixa eu ver. Isso. Neither pode significar ou um ou outro, né? Nenhum deles. E several significa vários, tá?
E algumas formas coloquiais. Alguns são mais formas coloquiais, né? Como por exemplo a couple of, hundreds of, thousands of, né? Como a gente já conhece. A couples of significa uns poucos, a hundreds of, centenas de, e a thousands of, milhares de, certo? Alguns quantificadores, né? Some quantifiers can be used only with uncountable nouns, né? Outros, no entanto, são usados apenas no sentido de nos substantivos incontáveis, como a little, not much, a bit of. Lembrando, a little significa um pouco, a bit of não muito, not much não muito, e a bit of um pouco de. And particularly with abstract nouns, ou seja, substantivos abstratos, such as time, money, trouble, we often use a great deal of, a good idea of. Então, são outros quantificadores que nós usamos com esses substantivos abstratos, como quando a gente vai se referindo a tempo, dinheiro, problema também, né? E aí nós temos, né, o primeiro, a great deal of, significa a grande quantidade de, e o seguinte é good deal of, uma boa quantidade de. Né? Members of groups, membros de grupos. You can put a noun after a quantifier when you are talking about members of groups in general. Então, nós podemos colocar, né, um substantivo depois de um quantificador quando a gente estiver se referindo a membros de grupos, no geral. As for example, few snakes are dangerous. Both brothers work with their father. I never have enough money. But if you are talking about a specific group, ou seja, um grupozinho específico of people or things, então a gente pode usar, né, a gente deve usar o the, of the as well. Então, a gente pode usar apenas o few of both, como grupos em geral, mas se a gente estiver falando de um grupo em específico, depois do few of both, por exemplo, desses quantificadores, a gente usa o of the. Por exemplo, few of the snakes are dangerous. All of the children live at home. He has spent all of his money. Note that if we are talking about two people or things, we use a quantifier both, either and neither. Então, se a gente estiver falando num grupo, não num grupo, mas sim dupla, duas pessoas, a gente não usa, né, num quantificador de grupo, e sim outros quantificadores diferentes, como both, dois, either and neither, certo? Tem alguns outros que são quantificadores de singular, né, no singular. We use if, every or each with singular noun to mean all. Né? Nós usamos every or each, são esses quantificadores com substantivos no singular que significam tudo ou todo. Como por exemplo, there was a party in every street. Né? E aqui, there were parties in all the streets. Seria uma forma de modificá-la. De singular para o plural. E aí, sem mudar o sentido, né? Every shop was decorated with flowers. Também podemos falar all the shops, né? E aí mudamos para o plural. Were decorated with flowers. Em seguida, each children, cada criança, was given a prize. Agora para o plural, all the children were given a prize. E aqui já conseguimos mudar do singular, né? Uma sentença do singular para o plural. Todas as crianças, todas as lojas, todas as festas, né? Ou seja, existiam festas em todas as ruas. Aqui eu estou me referindo em cada rua,
certo? Cadê? Em cada shopping, em cada criança, toda criança, certo? Aqui eu já consigo colocar para o plural, e é importante conseguir fazer essas mudanças porque a gente pode, às vezes, pluralizar sentenças. Um exercício bem legal. Vamos aqui para esse último. There was a prize in each competition, certo? Existia um prêmio em cada competição, já no plural fica There were prizes in all the competitions. Ou seja, existiam prêmios ou premiações em todas as competições. Não perde o sentido, apenas vai para o plural. Certo? Continuando aqui, nós temos we often use every to talk about time. Nós normalmente usamos o every, né, para falar sobre tempo, like days, weeks and years. When we were children, por exemplo, we had holidays at our grandmother's every year. Então, nós podemos usar, por exemplo, essa sentença, né, every year. Então, deixa eu voltar aqui para a página. Então, né, quando éramos pequenos, íamos passar as férias na casa da vovó todo ano. Podemos falar o seguinte também. When we stayed at my grandmother's house, we went to the beach every day. Então, quando ficávamos na casa de vovó, íamos para a praia todos os dias. Em seguida, we visit our granddaughter every Christmas. Por exemplo, nós visitamos nossa filha todo Natal. É importante observar que we do not use a determiner with every and each, certo? We do not say the every shop was decorated with flowers. Então a gente não usa, né, um determinante com every e each. O mesmo determinante a gente não pode usar com ambos. Como por exemplo vocês viram aí na sentença the every shop was decorated with flowers, certo? Está incorreto. Vimos esse quadradinho azul que fala o seguinte: we use each to indicate a group with two or more elements. A gente usa, né, o each para indicar um grupo com dois ou mais elementos, dois ou mais itens. And we use every to indicate a group with three or more elements. Então, each, dois ou mais elementos, e every, um grupo com três ou mais elementos. Certo? Então é importante lembrar quando se for se referir. Also, we use each when we want to spot members of groups individually. Então, a gente usa o each, né? Quando a gente quer identificar, apontar, relacionar os membros do grupo de maneira individual. E o every when we think of a group as a whole. E o every quando a gente quer pensar no grupo como um todo, tá bom? Look at the idiom. Each and every member of the class. For example, and you will be able to feel the distinction of yourself. Certo? Então, se a gente olhar, por exemplo, para essa dica, né, essa expressão, vocês vão ter a noção do que estamos falando, né? Todos e cada, né? Cada e todo membro da classe, né? Porque eu estou falando cada de maneira particular, para observar cada um de maneira particular, e todos de maneira em geral eu tenho que pensar como um grupo, certo? E aí a gente vai conseguir perceber todos os indivíduos, tanto de maneira objetiva e de maneira subjetiva. Vamos aí para 59, vamos tentar respondê-la. Então vamos lá. Vamos acabar com a correção aqui. Então vamos lá. 59 nós temos
que tentar executar, responder essas atividades aí, lembrando de tentar usar determiners and quantifiers. Vamos lá. A pergunta é, primeira questão. Select the correct word a, an, or some from the drop-down menu. Mind countable and countable nouns. Countable and uncountable nouns. Primeiro, letra A. I have a good idea. I have a good idea. Então, complete a letra A com A. B. That's an interesting job. That's an interesting job. Ok? Letra C. They have found some gold in that old mine. They have found some gold in that old mine. Some. Ok? D. Do the Smiths have a yellow van? Do the Smiths have a yellow van? Ok? And letter E, letra E. He's having some sandwiches. F. We always want a piece of chocolate. A piece of chocolate. Okay? Second, use how much or how many from the drop-down menu to complete the questions. Segundo agora. Letra A. How much? How much? How much stars are there in the sky? How much stars are there in the sky? Letra B agora. How many people live in your house? Letra C. How many birds are there? Letra D. How much money is in the bank? Desculpa, how much water is in the ocean? Letra E. How much money is in the bank? Letter F. How many countries are there in the world? Okay? So, how much, many, much, many. Se quiserem mais tempo para fazer a atividade, podem pausar o vídeo e tentar responder, tá bom? Agora, a terceira questão. Página 59 ainda. Vamos lá. Fill in some or any. Então, para usar some and or any para completar essas questões aqui, tá? Vamos lá. Terceiro. I'm going to buy some eggs. Lembrando que some usamos em sentenças afirmativas, any em sentenças negativas ou interrogativas. Agora, letra B. They didn't make any mistakes. Em seguida, C. I can't play. I haven't got any. Letra D. There aren't any shops in this part of the town. E. George and Alice haven't got any children. F. Have you got some brothers or sisters? Some. Ok? Então ficou essa sequência. Some, any,
some. Ok? Mostrando para vocês, são esses exercícios que a gente acabou de traduzir, foram esses. De corrigir, desculpa. Agora, vamos finalizar com a página 60 para a classe. Né? Quarta questão, página 60. Choose A, many, or B, much. Então, vocês vão tentar usar A, escrever A para many e escrever B para much, certo? A or B. Para lá, primeira. Rice. Rice é uncountable, então much. Popcorn. Much. B. B. Vegetables. Many. A. D. Flowers. Many. A. E. Money. Money. B. Much. F. Ink. Much. F. Ink também. B. Much. And G. Time. Time também. Much. And H. Houses. Casa. Casas. Many. Ok? Só lembrando que aqui nós estávamos tratando de qual quantificador usar. Usar many ou much para expressar esses substantivos. Ou seja, com esses substantivos, usar much ou many. Esses substantivos são contáveis ou incontáveis. Vocês têm que lembrar. Sendo contáveis, nós usaremos many para falar sobre eles. Sendo incontáveis, nós usaremos much para tratar deles. Não impede que eles, numa sentença, eles podem vir a se tornar contáveis. Basta que nós adicionemos unidades de medidas, como por exemplo, packs of rice, bags of rice, ou seja, kilos of rice. Bolsas de arroz, quilos de arroz, grãos de arroz, são itens contáveis. O arroz por si só, ele é tido em inglês como item incontável, por isso usamos o much. O arroz e todos os outros itens aqui. Adicionando unidade de medida, nós passaremos a tratá-lo como item contável, many, certo? Assim nós encerramos, meus amores, a aula de hoje. Lembrando para vocês que para casa, you guys are going to have page 61 and 62, ok? 61 and 62. Tentem fazer, tá bom, meus amores? 61 and 62. I'll see you next class. Bye. Enjoy.